Oi! E hoje eu vou falar com você sobre relacionamento afetivo, tá? Que relacionamento afetivo é esse? Eu quero falar pra vocês sobre o relacionamento afetivo depois do autismo. Como assim? Relacionamento afetivo depois do autismo? Gente, eu fui mãe solo do meu primeiro filho, né? Fui mãe solteira. E isso era o fim do mundo há uns anos atrás, né? Hoje, graças a Deus, as mulheres aí que são mães solo já são muito respeitadas, a sociedade já tem uma outra visão sobre nós mães, né? Mãe solo, apesar de que já não sou mais, vou contar isso pra vocês. Mas o que acontece? Quando eu engravidei do meu filho, eu não fiquei com o pai dele, né? A gente não se relacionava bem. Na verdade, assim, eu namorava com ele, eu não sei se ele namorava comigo, né? Então, essa era a questão. E aí, aí tivemos o nosso filho e a gente não se relacionou mais. Nós não conseguimos manter um relacionamento, porque, como eu disse, eu namorava com ele. Não sei se ele namorava comigo. E aí eu levei a minha gestação sozinha, o meu filho nasceu e eu, né, fui levando. Enfrentei todos os desafios de ser uma mãe solo e ainda assim de um menino autista. Mas enfim, o que me levou a abrir mão dessa relação que eu achava que era um relacionamento? Na verdade, quando a gente engravida tão jovem, né? Eu tinha 19 anos na época, e a gente acha que a gente tem que ficar com aquele cara porque ele é o pai do meu filho, porque as pessoas vão olhar, ter maus olhos pra mim, as pessoas não vão me encarar, a minha família não vai me aceitar, e aí a gente cria um monte de crenças, né? Que nos limitam de viver, de sermos felizes. E eu, nada normal, aliás, tudo muito comum, tudo muito normal, eu criei essas crenças que me limitavam, né? E aí, o que acontece? Um dia a minha mãe chegou em mim, e eu nunca vou esquecer desse momento, né? Eu com a autoestima lá embaixo, aliás, uma baixa estima mesmo, né? Péssima, e com aquele barrigão e sozinha, sem o pai do meu lado, do meu filho, então eu fiquei muito mal. E aí a minha mãe chegou um dia pra mim e falou comigo: minha filha, você não precisa disso, né? Você é uma menina linda, olha pra frente, esse bebê vai nascer lindo, saudável e você vai ter o namorado que você quiser escolher. E assim, eu sempre fui muito apegada, né? E aí eu me relacionei de fato com outras pessoas, né? E assim, o Marcos, desde que o Marcos nasceu, e o meu filho nunca foi impedimento para os meus relacionamentos, até porque ele era um menino encantador, né? E ainda assim, apresentando os momentos de dificuldade, que foram aqueles comportamentos inadequados no início do processo do Marcos, que quem já me segue aí, quem tá inscrito no meu canal, vem acompanhando um pouquinho aí da minha vida com o autismo, né? E assim, nunca foi objeção para os meus relacionamentos. Eu sempre me relacionei muito bem com os namorados que eu tive, porque eu tive outros namorados, sim, não escondo e não nego, né? Porque fizeram parte da minha história. E também não é segredo pro meu esposo, o meu esposo conhece a minha história e aí eu vou falar pra você como é que foi que eu encontrei o meu esposo. E aí, o que acontece? Então, assim, o meu filho nunca foi impedimento. Na verdade, ele sempre fez parte da minha vida, eu sempre cuidei dele sozinha. Assim, é lógico que eu tive assistência da família, do pai do meu filho, mas eu que andei com a bagagem maior sozinha o tempo todo. Então, ele nunca foi impedimento para os meus relacionamentos. E eu tive relacionamentos maravilhosos que respeitaram e aceitaram o meu filho, que me respeitaram e tudo fluiu bem até que Deus permitisse.
Mas o meu esposo chegou na minha vida porque era uma promessa de Deus, né, gente? Então, eu falo pra você aí, tem uns vídeos atrás que eu falo a respeito do meu casamento, que é um testemunho, tá lá no meu Instagram, @ivaniericardoso, que foi promessa de Deus na minha vida. E quando eu entendi a vida extraordinária que Deus tinha pra mim, gente, foi incrível, Deus me entregou tudo como eu sempre sonhei. E o meu esposo, a gente se relacionou quando eu ainda era muito novinha, né? A gente tinha aí 15 anos, era uma mocinha, né? E o meu esposo também, bem novinho nessa época. E a gente se relacionou, aqueles namorinhos de infância, né? De adolescência e tal. E não prosseguiu. E aí eu fui estudar fora. Aí lá no meu livro eu conto como que foi, né? Como que foi a minha gravidez, como que tudo aconteceu. Então você tem que ler o meu livro. E aí, depois de 10 anos, eu reencontrei com o meu esposo. Eu reencontrei com ele, né? E ele me aceitou com essa bagagem, que era o meu filho. E nós nos casamos. Então, eu te contando um pouquinho dessa minha experiência, que ela é bem pessoal, mas que tá lá no meu livro, lá é mais profundo, lá eu te entrego muito mais. O que eu quero te dizer? Eu tenho conversado com muitas mães solo, mães solteiras, né, que perderam a sua identidade diante da maternidade solo, diante de ser uma mãe solteira, perderam a sua identidade, se acham incapazes de se relacionar novamente, né, por conta do filho, até porque quando você começa a ter um relacionamento e você já tem um filho, o cara que te recebe, ele tem que entender que você já tá vindo pronta, você já tá com uma bagagenzinha, então ele tem que te aceitar do jeito que você chega, né? E quem não ama os nossos filhos não conseguem receber o nosso amor, e isso é muito real. E aí eu tive esse presente de Deus, né? Porque Deus tinha um plano na minha vida, Deus tem um projeto na vida de cada uma de nós. E aí Deus me entregou o meu esposo, que me recebeu com meu filho e que comigo me ajuda muito, ele enfrenta tudo junto comigo, assim, sabe? E eu falo que ele foi o grande, como é que eu posso te dizer? Gente, foi o maior ganho que Marcos teve. Porque quando Marcos chegou na vida do meu esposo, Marcos estava com 7 anos. Então, Marcos tinha uma dependência muito grande, né? Ele só comia se colocasse a comida na boca dele. Ele só ia pro banho se a gente fosse e desse o banho nele. Então, ele era muito dependente, né? Porque ele teve aquele processo da regressão que eu falo pra vocês aí. E ele tinha muito essa dependência. Então, o meu esposo contribuiu muito para que ele evoluísse. Então, ele me ajudou, ele me ajuda muito. Ele é muito participativo na vida do meu filho. E você também pode ter esse privilégio, né? Então, assim, não fiquem aí tristes, não se percam, sabe? Se revele essa mulher extraordinária que tem dentro de você. Busque a ajuda de profissionais. Eu hoje estou imersa no processo de desenvolvimento pessoal, porque o que Deus fez na minha vida, a transformação que eu tenho passado, eu tenho entendido o meu propósito de poder contribuir com outras mães, com outras mulheres, e eu estou imersa nesse processo de desenvolvimento pessoal. Vão lá no meu Instagram, conheçam um pouco do meu perfil, do meu trabalho que eu tenho desenvolvido, se inscreva no meu canal, conheça um pouco da minha história e estou aqui para poder te ajudar, para poder contribuir com a sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal.